Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar aí hoje, né, sobre o período regencial, ok? Período regencial é o período de 9 anos que vai da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e vai até 1840, quando o Dom Pedro II é entronado aos 15 anos de idade, né? Então, esse período de 9 anos, entre a renúncia do Dom Pedro I e a posse do Dom Pedro II, é uma espécie de vácuo, né? Que a gente chama de período regencial, né? E é justamente esse vácuo, né, essa espécie de aparente ausência de poder, que levou o período regencial a ser um período de intensa instabilidade política, de intensa disputa política, ok? Então é isso, né, por um lado. No aspecto político, então, né, como a gente disse, o período regencial foi um período bastante, né, agitado, né, politicamente. Na questão econômica, o país passava por um grave, né, processo de crise econômica, já que o próprio Dom João, né, quando voltou para Portugal, agora o Dom João, o pai de Dom Pedro I, tá? Quando ele voltou para Portugal em 1821, ele tinha rapelado todo o Banco do Brasil, né? Tinha rapelado todo o ouro do Banco do Brasil, levando à falência do banco em 1829. Então, economicamente, a situação estava muito grave, já que a crise da economia açucareira vinha desde o século XVII, não havia um outro produto que pudesse dar uma levantada na economia brasileira. Já na área social, né, os trabalhadores continuavam, no geral, submetidos aos regimes de escravidão, né? A sociedade continuou excluída do processo político. A gente já viu, inclusive, que a independência ela não foi feita com o objetivo de inserir esses sujeitos na sociedade. Pelo contrário, no geral, a independência foi feita para garantir, não é, os interesses das elites brasileiras, que não queriam se ver novamente obrigadas a vender e comprar apenas de sua metrópole. Então, a grande razão que leva à independência é a questão da liberdade comercial, o interesse em ter liberdade comercial, né? Agora, existiam basicamente três grupos que disputavam o poder político na época do período regencial, né? O grupo dos restauradores, o grupo dos liberais exaltados e o grupo dos liberais moderados, né? Os restauradores eram os caras que desejavam o retorno de Dom Pedro I ao poder, né? Esse partido vai acabar muito rápido, porque em 1834, né, lembrando que o Dom Pedro abdicou em 1831, em 1834 ele vai morrer em Portugal, né? Então o sonho dos restauradores de Dom Pedro voltar para unir novamente Portugal ao Brasil e formar um Reino Unido acabou se desfalecendo. Inclusive, nos restauradores, a figura de maior destaque era o José Bonifácio de Andrade Silva, né, que defendia aí a ideia de que o Dom Pedro deveria retornar ao poder. Os liberais exaltados, eles lutavam pela descentralização do poder, né? Aliás, ambos, tanto liberais exaltados quanto os moderados, eles defendiam a descentralização do poder. Só que há uma diferença, né? Os exaltados são mais radicais, né? Eles, além da descentralização do poder, eles também defendiam, além da descentralização do poder, eles também defendiam, né, uma autonomia administrativa das províncias, defendiam também um sistema federalista, né? E alguns até defendiam a República. Alguns eram mais, digamos, exaltados e defendiam, né, até a República. Geralmente, quem compunha o grupo dos liberais exaltados eram pessoas da classe média, né, profissionais liberais, pequenos comerciantes, etc. Já os moderados, eles lutavam pela preservação da unidade territorial do país, né? Defendiam a monarquia e o respeito à Constituição, só que eles queriam manter a escravidão e a ordem social, né? Então, eles queriam manter a sociedade do jeito que estava. Eles não faziam propostas muito progressistas, digamos assim. Até porque, no geral, quem compunha esse grupo eram, né, grandes proprietários rurais, pessoas, né, de classe média que tinham muito, de classe média, classe alta, perdão, né, que tinham muitos escravos. Então, naturalmente, eles não tinham interesse, né,
em mudar essa estrutura, ok? Então nós temos aí já no início do período regencial essa situação política de debate entre três grupos: os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Lembrando que os restauradores eles deixam, né, rapidamente de existir, ok? Então, o período regencial a gente já viu que são 9 anos de regência e vão ter 4 regências: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Feijó e a regência una do Araújo Lima. Né? A gente vai ver cada uma delas aí, tranquilo? Então, após, né, como eu disse, 1834, quando o Partido Restaurador deixa de existir por conta da morte de Dom Pedro, os partidos no Brasil eles vão se converter basicamente em duas categorias, né? Os progressistas e os regressistas, né? Ou seja, os progressistas eram aqueles, digamos, não é, mais favoráveis aí a um governo descentralizado, né? A uma autonomia para as províncias. Já os regressistas eram aqueles caras que não estavam dispostos a conceder autonomia para as províncias, eram aqueles caras que estavam mais dispostos à centralização política, ok? Então, progressistas são os caras, digamos, mais liberais, e regressistas são os caras menos liberais, ok? Então, com o fim do Partido Restaurador acontece isso, ficam apenas progressistas e regressistas, por isso que a gente vai ver que existe, né, um período da regência de 1831 a 1837 que a gente chama de avanço liberal, porque foram os progressistas que estiveram à frente. De 1837 a 1840 a gente vai ver o regresso conservador, né, porque eram os regressistas que estavam à frente, ok? Os regressistas, só por uma questão de curiosidade, né, que vai acabar, inclusive, virando partido conservador. Então, vejam, você tinha 3 grupos, né, os liberais exaltados, os moderados e os restauradores. Agora você vira progressistas e regressistas. Tá? O partido regressista vai ser chamado de partido conservador, né, porque não quer mudar muitas coisas. E aí, mais tarde, ele vai ser chamado de Saquarema. Já os partido Saquarema, né, os Saquaremas, os progressistas, eles já vão dar origem ao que a gente chama de Partido Liberal, que mais tarde vai ser chamado de Luzia, né, dos Luzias. Né? Quando você falava de Luzias, você estava falando dos liberais ou dos progressistas, beleza? Esses Luzias, inclusive, né, foram os caras que por mais tempo conseguiram impor suas ideias durante o período regencial, como a gente viu de 1831 a 37, enquanto de 37 a 40 quem dominou mais, né, foram os conservadores ou regressistas, ok? Então de 1831 a 37 prevaleceu o Partido Liberal, né, ou os progressistas, e de 37 em diante o que prevaleceu foram os conservadores, os regressistas, ok? Agora, vamos ver aí, não é, como é que foram as etapas agora sim do período regencial. Você tem a regência trina provisória, que durou aí de abril a junho de 1831, durou pouquíssimo tempo, porque quando Dom Pedro abdicou, a Assembleia, não é, Legislativa não estava funcionando, estava em recesso, e aí os poucos deputados que estavam no Rio de Janeiro foram convocados para eleger, não é, a regência trina provisória, e quando o recesso acabasse, aí sim os deputados iriam eleger, não é, a regência trina permanente, e seriam 3 pessoas eleitas para governar o país por um mandato de 4 anos. Né? Por isso que alguns historiadores, se eu não me engano, Boris Fausto, que chama atenção para o fato de que o período regencial teria sido uma espécie de pré-experiência republicana no Brasil. Né? Por quê? Porque eram pessoas que eram eleitas, né? Principalmente a partir da regência una, a partir de 1835, né? A gente vai ver que não eram 3 regentes, e sim um. Né? E isso aí teria reforçado mais ainda a ideia de que o período regencial era uma espécie de pré-experiência republicana, uma espécie de ensaio, né, para a República, que ainda demorou muito a chegar no Brasil, só chegando em 1889. Né? Então, depois da trina provisória, a gente tem a trina permanente, que vai de 1831 a 1835,
Aí em 1835, né, que a regência se torna una. E aí o primeiro regente é o Diogo Feijó e depois é o Araújo Lima, que é um regressista, que é um conservador, né, e que vai acabar com o avanço liberal. Lembrando que o avanço liberal é o período que vai de 1831, do início da regência, até 1837, quando há, né, uma série de medidas que a gente vai ver que foram no sentido de dar liberdade para as províncias. Ok? Então, a primeira, né, regência provisória, né, vai ser ocupada pelo Francisco de Lima, representando o Exército, Carneiro Campos, representando o Partido Conservador, e o senador Nicolau do Campos Vergueiro, né? Aliás, está Pereira aí. Bom, então não deve ser o Nicolau do Campo Vergueiro, confundi, perdão, né? Esses três que são aí os regentes provisórios, né? Essa regência vai durar até maio, perdão, né? De 1831. Maio, junho, até 17 de junho, é a data certa, né? Porque foi no 17 de junho que começou a regência trina permanente. Enfim, acho que isso não vai causar grande problema. O interesse dessa regência é buscar estabelecer a paz interna, né? E por isso que uma das primeiras medidas dessa regência trina provisória vai ser o quê? Soltar, né, os presos políticos, né? Soltar aquelas pessoas que haviam sido presas lá no primeiro reinado, ok? Uma outra coisinha que essa regência trina provisória vai fazer é reintegrar o Ministério dos Brasileiros que havia sido demitido pelo Dom Pedro. Ela não tomou medidas muito importantes justamente porque era uma regência provisória, né? Mas acabou tomando algumas medidas como essas que eu estou falando, de anistia aos revoltosos, né? de reintegração dos Ministérios dos Brasileiros. Inclusive, né, já na regência provisória foi aprovada uma lei restringindo a atuação do poder moderador, aquele poder que interferia nos outros que foi criado no primeiro reinado, né? Então, essas medidas são interessantes, embora, como eu disse, não tenham sido muito importantes por conta do fato dela ser uma regência provisória. Ok? Então, logo depois é eleita a regência permanente, né, como eu disse, e aí sim agora a gente tem os 4 regentes que vão governar o país por um período de 4 anos, né, de 1831 a 1835, foi cumprido o mandato direitinho, as próximas que não vão ser cumpridas. A composição, mesmo Francisco de Lima vai compor essa regência, representando o Exército, o Braulio Muniz e o Costa Carvalho, né, era um político do Sul, outro do Norte, para representar as oligarquias do país. Nesse período há um caráter mais liberal e menos conservador da política, né, e o objetivo desse período era combater as várias revoltas que estavam acontecendo no país. Estavam acontecendo várias revoltas por quê? Por conta desse aparente vazio de poder, né? Embora nós tivéssemos 3 regentes eleitos para governar o país, isso estava previsto em Constituição, a maior parte da população não sabia disso. A maior parte da população não via, né, a figura de Dom Pedro. Portanto, era meio que como se o país estivesse sem um governante e isso acabava estimulando, né, várias revoltas e por isso que o período regencial foi um período de muito, muito conflito, ok? É um período mais liberal justamente porque as elites provinciais do país acabavam disputando mais poder e buscando, né, representação política para satisfazer os seus interesses. E aí os regentes vão ter que negociar a liberdade para essas províncias, né? E aí vai ser feito o ato adicional que vai conceder uma série de liberdades, a gente vai ver isso já já. Os grupos políticos existentes nesse período, né, como eu já havia dito, são os exaltados, os moderados e os restauradores, só que em 1834 isso, né, vai se modificar. Não vão ter mais restauradores, os exaltados são chamados progressistas, os moderados são chamados regressistas. Ou então, os exaltados são chamados de progressistas, né, ou Partido Liberal, e os moderados de regressistas ou Partido Conservador. Ok? Então aí a gente tem mais ou menos a composição política e os objetivos desses 3 partidos, coisas que eu já havia dito, né, e não acho que eu precise repetir.
Em 1831, o governo, né, acabou criando a Guarda Nacional, inspirada na Guarda Nacional Francesa. Era uma espécie de milícia armada, não a milícia no sentido de hoje, não é? Mas a milícia no sentido de homens que eram armados, com autorização do governo e que estavam submetidos a um rico proprietário que ganhava o título de coronel, não precisava ser militar, né? O título de coronel era o chefe de pelotão da Guarda Nacional, né? E quem geralmente era o coronel que comandava um pelotão da Guarda Nacional? Quase sempre era um rico fazendeiro, né? E aí essa Guarda Nacional foi criada justamente para quê? Para auxiliar o Exército. O Exército era visto com muita desconfiança pelas elites brasileiras, principalmente porque tinha, né, nas suas condições mais inferiores pessoas, né, de classe social muito simples, muito humilde, eram trabalhadores, né? Que estavam em contato com os problemas e dilemas do país. Então, as elites acabavam temendo que o exército meio que se juntasse ao povo, né? E aí isso fez com que então o governo criasse a Guarda Nacional para auxiliar o exército, mas auxiliar uma ova, né? Mas também para não deixar só no exército o monopólio do uso da força. Então a gente entrega também as milícias nas províncias, que estarão submetidas a um rico fazendeiro, o coronel, né? E qual é a função dessa Guarda Nacional? Manter a ordem nesses locais, né? Evitar dissidências, revoltas, motins, etc. Ok? Então, em 1831, o governo ele cria a Guarda Nacional, dando às províncias a atribuição, nos municípios, aliás, né, é uma divisão até maior ainda, porque não é nem na província inteira, nos municípios que você tinha lá os pelotões da Guarda Nacional e os coronéis de cada pelotão, de cada área. Ok? Podiam participar da Guarda Municipal pessoas com idade entre 21 e 60 anos e renda anual de 100 mil réis, ok? Então não eram pessoas quaisquer que faziam parte dessa Guarda Nacional, não era qualquer Zé Ruela, qualquer, né, cara que não tivesse dinheiro. Nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional, né? E aí está aí uma imagem de como teria sido, né, essa Guarda Nacional, ok? Então, a Guarda Nacional ela tem como objetivo conter as revoltas que estão acontecendo no interior do país. Ela tem como objetivo, né, auxiliar o exército, ok? Então, como está escrito no livro do Gilberto Rotrim, a principal função da Guarda Nacional era defender a propriedade dos fazendeiros, combater as revoltas populares e manter a escravidão. Até porque o tema da escravidão era um tema muito sensível para as elites brasileiras e muito temido por elas. Ok? Em 1834, vai ser criado o ato adicional, né, uma emenda à Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, e vai adicionar, né, vai fazer alterações em alguns aspectos da Constituição e vai alterar alguns princípios nessa Constituição. Esse ato adicional, ele vai, por exemplo, criar, né, o grande barato do ato adicional, que eu acho que precisa ser lembrado, ele vai criar as assembleias legislativas estaduais, né? Que, aliás, não eram estaduais, eram provinciais, só passam a se chamar estados depois da proclamação da República, né? Então, quando o ato adicional ele cria nas províncias as assembleias legislativas que tinham poderes para elaborar leis, né, referente às questões locais, né, extinguindo inclusive um órgão anterior e que não tinha tantas funções, que eram os conselhos provinciais, o que o ato adicional está fazendo é dando de fato poder para as elites provinciais, para as elites das diversas regiões do país, que tinham interesses muito específicos. A elite do Rio Grande do Sul tinha um interesse, a produção da charque, né? A elite de São Paulo tinha outro interesse, assim por diante. Então, esse ato adicional ele vai dar às províncias, né, uma liberdade que é positiva, sobretudo para essas províncias, mas que também vai acabar, como é que eu posso dizer, contribuindo para a intensificação das revoltas, ok? Quais são as medidas importantes que a gente tem que lembrar aí do ato adicional? Instituiu a regência una, né, seria um regente, não mais três, ok? Por isso que a partir de 1935 só tem um regente, que é o padre Diogo Feijó, que devia, né, governar até 39, mas não governou, renunciou antes. Estabeleceu a suspensão do poder moderador, né, que era tido como absolutista,
determinou a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, que davam direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos, não é? Como eu já havia dito. Agora, quais eram os partidos políticos? Né? A gente já disse aí, né, o slide vai repetir, eu já comentei sobre os restauradores que deixaram de acabar em 1834. Os exaltados, que desejavam uns, não todos, até a República, e os moderados que queriam manter a monarquia. Mas, no geral, o que diferencia os exaltados dos moderados é a questão da descentralização política. Os exaltados, eles desejam, né, o federalismo, a autonomia provincial. Os moderados, não. Os moderados defendem a centralização política. Okay? Com a morte de Dom Pedro, os restauradores dissolveram, como eu disse, os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Né? Qual partido sobrou, então? Os moderados. Ok? Os moderados acabaram prevalecendo, os exaltados não. Até porque as elites brasileiras, óbvio, temiam muito, né, o desenrolar aí desse processo que poderia levar o Brasil, por exemplo, a ter uma revolução tipo a que teve no Haiti. Quando começa a regência do Feijó, foi na regência do Feijó, inclusive, que houve o período de mais agitação, mais revolta no país. E isso foi um dos desgastes que levou, inclusive, ao fim do governo dele. Bem, eu acho que eu vou ter que parar aqui, pessoal. Pô, foi mal, pessoal. Enfim, vamos lá. O Feijó, não é o cara que vai governar, não é, de 1835 a 37. Não lembro mais o que eu havia falado sobre ele. Tive que interromper o vídeo aí. Enfim, espero que não fique muito ruim. Foi sobre o governo dele que ocorreram a maior parte das revoltas e ele foi cobrado, né, de forma muito intensa para ter uma resposta a essas revoltas. Só que ele não conseguiu contê-las, né? Até por conta do tamanho do país, até por conta da crise econômica que existia no país, que a gente já comentou, e tudo isso acabava dificultando muito o combate a essas revoltas. Até então que ele, né, renunciou em 1834, acabou renunciando. Aliás, gente, foi mal. Renunciou em 1837, perdão aí. 34 foi o ato adicional. Não sei de onde eu tirei 34. E aí, quando ele renuncia, se inicia a regência do Araújo Lima. Né? Assim que ele renunciou, foi colocado, né, o Araújo Lima, provisoriamente, mas o próprio Araújo Lima acabou sendo eleito em 37. Até por conta do Araújo Lima defender, não é, a centralização política e focar muito no combate a essas revoltas que vinham acontecendo. Inclusive, o Araújo Lima, sobre a regência do Araújo Lima, melhor dizendo, que no final do período regencial, em 1840, vai ser criada, não é, a lei interpretativa do ato adicional que vai retirar ou limitar a autonomia dos municípios, a autonomia das províncias. Ok? Então, o Araújo Lima ele vai combater as revoltas, né? Vai anular o ato adicional, como eu disse, e tirar os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos, até porque essas medidas haviam sido meio que consideradas como as causadoras, as medidas do ato adicional, de dar liberdade para as províncias, elas meio que foram consideradas causadoras dessas revoltas, né? E aí muitos liberais deixaram de ser liberais justamente por conta das revoltas, por perceberem que essas revoltas podiam desestabilizar, não é, completamente o país, levando inclusive à desagregação territorial do país, que era a maior preocupação da monarquia. Aliás, o grande legado da monarquia brasileira, para muitos autores, é a unidade territorial do Brasil. É o fato do Brasil não ter virado várias pequenas repúblicas como virou a América Espanhola. Aumento da disputa entre regressistas e progressistas, né? Até porque com a chegada do Araújo Lima no poder, não é, quem sentou na cadeira, digamos lá, de presidente não era presidente, tá, pessoal? Mas eram os conservadores, né? Eram os regressistas, e os progressistas naturalmente ficaram desejando aí chegar ao poder, e por isso que foram os progressistas que acabaram apresentando uma solução para conter as revoltas
e estabilizar o regime que foi o golpe da maioridade. Foram os progressistas, os liberais que propuseram isso, né? E que foi aceito com bastante satisfação pelos regressistas, o que leva muitos historiadores a chamarem a atenção para o fato de que progressistas e regressistas, liberais ou conservadores, né, não queria dizer muita coisa isso no Brasil do período regencial, porque no geral eles tinham a mesma composição social, eram ricos, fazendeiros, que não tinham interesse em abolir a escravidão e que só divergiam um pouco, né, nesse aspecto da centralização política, uns sendo mais favoráveis, outros sendo menos favoráveis, mas no fundo, eles acabavam tendo, como é que eu posso, uma forma de governar muito semelhante, muito, né, semelhante, isso aí. Tá? Agora a gente vai falar de algumas revoltas que aconteceram no país, né, como a revolta de Malês, como a cabanagem, como a farroupilha e a sabinada, ok? Eita, então vamos lá, principais revoltas, né? O que queriam essas revoltas? No geral, elas queriam maior autonomia para as províncias e vida melhor, né? Até por conta da crise econômica que a gente já comentou, afetar muito o país, principalmente as áreas mais distantes. A Guerra dos Farrapos, que começou no período regencial e só terminou no segundo reinado, né, que é a mais importante aí, ou a mais longa, ou a que conseguiu ser combatida de forma diferente, diferenciada, melhor dizendo, né? Ela teve como causas impostos exigidos pela produção de charque. O problema principal era a questão econômica. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul eles eram muito produtores de charque e, no geral, a carne seca argentina chegava no Rio de Janeiro mais barata do que a carne seca do Rio Grande do Sul, porque o governo brasileiro sobretaxava o sal e diminuía os impostos de importação da carne seca argentina. Além disso, lá na Argentina se predominava o trabalho assalariado e o governo ainda subsidiava o sal, que era usado para fazer a carne seca. Consequentemente, eles tinham um preço muito mais interessante do que os produtores de carne lá do Rio Grande do Sul. E o consumo no geral se dava, aqui no Rio de Janeiro principalmente, se dava o consumo da carne argentina, né? O que levou, obviamente, os gaúchos a se revoltarem contra isso. O objetivo central deles era a autonomia provincial e a formação de uma república independente, ok? Porém, os objetivos iniciais que levaram à revolta eram interesses ligados à não preocupação do governo federal em relação ao charque, à carne seca, ok? A gente tem aí como líder da farroupilha o Bento Gonçalves, né, um grande fazendeiro, o Canabarro e o Garibaldi, né, e essa guerra terminou terminou depois de 10 anos de guerra. Foram 10 anos de tiro, porrada e bomba, né, durou bastante tempo, e foi a única revolta que o governo não só reprimiu, mas também buscou negociar, ok? A gente vai ver aí o porquê. Aliás, vamos ver logo, né, porque é só para comentar. Então, no caso da Revolução Farroupilha, foi uma revolução feita por pessoas da classe alta, não é? Embora tenha sido o povo que foi usado como massa de manobra, foi a elite estancieira gaúcha que fez o processo. Então, isso vai fazer com que o governo naturalmente não use de tamanha força como usou em outras revoltas com os gaúchos, porque eram ricos, né? eram ricos estancieiros, e também porque o Sul, né, o Rio Grande do Sul, está muito próximo da Argentina, do Uruguai, né, da influência republicana, e aí havia um medo do governo de que a repressão violenta pudesse levar essa região a se inclinar ainda mais para o republicanismo, ok? Agora vamos falar sobre a cabanagem, lá no Pará e Amazonas, né? As causas, né, são o isolamento da província e a situação de pobreza da população que vivia em cabanas, né? A cabanagem, inclusive, ela é considerada, né, a primeira grande revolta popular que aconteceu no país, já que teve uma grande massa de pobres, né, de pessoas que buscavam melhorar sua condição de vida e que viviam em cabanas, por isso o nome do movimento ser cabanagem. Então, a causa era o isolamento da província e a situação de pobreza da população que vivia em cabanas. Os objetivos eram terras, o fim da escravidão, e aí quando fala em fim da escravidão a gente já sabe que é um problema, e por isso que a cabanagem
né, foi duramente reprimida, porque era um movimento que falava em abolição da escravidão, e falava também em independência da província e proclamação de uma república. Né? Você tem os líderes aí como Antônio Vinagre, Francisco Vinagre, e a Revolução terminou com violenta repressão do governo, quando houve cerca de 30 a 40 mil mortos, né? Como eu disse. Como eu disse não, né? Mas como eu havia pensado aí, por isso que foi essa revolta que mais matou gente. E é interessante pensar, por exemplo, que nos Estados Unidos você tem um episódio que antecede a independência, que é o massacre de Boston. 5 pessoas morreram. Aqui você tem 30, 40 mil e nada se fala sobre isso, né? Mas enfim, seguimos o barco. A balaiada, né, também foi uma espécie de revolta social, né, porque tinha como parte dos seus líderes pessoas muito pobres, né, que usavam os chamados balaios, que é tipo aquela trouxa que o Chaves usa lá no desenho para colocar a sua roupa, né? E no Maranhão, assim como também no Pará, a questão braba era a crise econômica, que era no país inteiro, como a gente disse, por conta até da própria falência do Banco do Brasil em 1829. E por conta da ausência de um produto de exportação que pudesse dar uma levantada na economia brasileira. Né? Isso só vai acontecer com o café na segunda metade aí do século XIX, desse mesmo século que a gente está falando. Então, a crise econômica do algodão e altos impostos, né, principalmente porque o algodão dos Estados Unidos, após a Guerra de Independência Americana, voltou a ser o mais vendido lá na Europa, e isso levou a uma decadência econômica muito forte do Maranhão. O objetivo, né, era a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Tinha como líderes, né, esse movimento o Raimundo Gomes, o Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Porém, o movimento acabou terminando aí com a prisão e a condenação à morte e cerca de 11 mil pessoas morreram. Né? Morreram no conflito, não morreram enforcadas, não. A Sabinada aconteceu na Bahia e foi um movimento, digamos, de mais classe média. Né? Existiam professores, soldados, né? Pessoas de condição mais mediana que compunham esse movimento aí, embora também existissem pessoas muito pobres, até porque a Bahia vinha perdendo, né, desde século XVIII, 1776, quando perdeu o posto de capital, né, que era em Salvador. E aí a situação econômica lá na Bahia piorou bastante. Só que foi... Bem, caiu aqui de novo, enfim. Só que foi uma revolta, como eu disse, mais diversificada. Né? O objetivo era proclamar a República e separar a Bahia até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então era, digamos, um movimento até mais conservador, porque mantinha a lealdade a Dom Pedro. Né? O líder era um professor da Escola de Medicina lá em Salvador, que era o Francisco Sabino. Então isso mostra aí que também não eram pessoas muito pobres e muito radicais. Embora existissem pobres e existissem pessoas que queriam coisas como o fim da escravidão, o que deixou, óbvio, os ricos e a classe média do movimento desesperada. E teria sido esse o fator que contribuiu para a mais facilmente repressão da Sabinada. O fato de que houve um racha no movimento, uns favoráveis ao fim da escravidão e outros contrários. Por fim, né, a gente tem a revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Foi uma revolta de escravos, né? Só que foi uma revolta de escravos um pouco diferente, que não deu certo, né? Não conseguiu vigorar aí como conseguiu lá no Haiti. E foi uma revolta de escravos nascidos em África, né? Escravos africanos, portanto. Então isso fez, inclusive, com que o movimento não conseguisse se espalhar com muita facilidade pelas senzalas do país, já que eram escravos muçulmanos, eram escravos geralmente os originários do antigo reino do Mali, que haviam se convertido, portanto, ao islamismo. Né? E aí eles fizeram uma revolução, inclusive, né? Com textos em árabe, que era, né, escrito não na língua árabe, mas na língua dos malês, né, na língua lá do Mali. Mas eles usavam o alfabeto árabe para dificultar ainda mais, né, a compreensão das autoridades, e o objetivo deles era tomar o poder, matar os brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Só que acabar com a escravidão para eles, para os escravos africanos. Eles não queriam acabar com a escravidão para todos os escravos no Brasil. Isso é uma coisa, não é, que devemos notar aí.
Recebeu esse nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. O líder do movimento era o Manuel Calate, né, e outros escravos, e o movimento terminou com a dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África. Né? A maior parte voltou para onde é hoje a Nigéria e o Benin e formou inclusive uma comunidade de ex-escravos com base na identidade brasileira lá que existe até hoje lá na África. Okay? Cerca de 70 pessoas foram enforcadas e vários outros foram chicoteados publicamente e degradados, né? Mandados de volta para a África. Essas revoltas, né, que tomavam conta do país e que deixavam a elite brasileira desesperada, principalmente a revolta dos malês, né? Não porque ela quisesse a abolição de todo mundo, ela não queria, como eu já disse, né? Mas por ser uma revolta de escravos, isso deixava a elite brasileira desesperada. Então, os próprios liberais que haviam sido desalojados do poder pelo Araújo Lima, eles começaram a falar, né, em antecipar a maioridade de Dom Pedro. E aí, por isso, em 1840, foi feita uma lei exclusiva para ele, né, num claro golpe de Estado, para torná-lo maior de idade. Então, em 1840, por ideia inicial dos liberais, mas com total aprovação dos conservadores, Dom Pedro II, né, vai acabar virando o rei ainda um menino. E aí, não é, tem uma quadrinha popular da época que diz: queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve notar, que faz parte de uma especificidade da história do Brasil, que é o desapreço à lei, é o desapreço à vontade popular, à democracia. Né? A nação dispensa a lei. Não importa se o cara é menor de idade, não importa se vai ser um golpe, a gente quer o Dom Pedro II rei. Né? Então, por subir Pedrinho... Aí olha a outra parte, né? uma outra quadrinha, que diz assim, ó, por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Então, essa segunda quadrinha aí é uma quadrinha, digamos, mais realista, né? Onde o povo, ainda que não tivesse conhecimento formal das letras e tal, eles percebiam que esse governo não seria muito diferente, já que contava com basicamente os mesmos que fizeram parte da regência e do primeiro reinado e assim por diante. Ok? Então, o golpe da maioridade foi o episódio que finalizou. Aqui tem, né, as revoltas, os grupos sociais, enfim. Então, foi o golpe da maioridade que finalizou o período regencial. Bom, é isso. Ficou meio interrompido o vídeo aí, mas espero que tenha sido claro, porque eu fiz agora antes da aula, né, entre 6 da manhã e 6h54, que é agora. Mas é isso. Um abraço a todos e fui.